Bom dia a todas, em especial à minha amiga Ana Maria Iancarelli, à Valeirice Carance Fernandes, que tenho conhecido também nas redes sociais, e à Cida Alves, que me formulou o convite para estar aqui hoje presente de Lisboa para o Brasil. Eu vou começar então por falar da Lei da Alienação Parental, desproteção das crianças. Em Portugal, nós não temos nenhuma lei que preveja a utilização pelos tribunais do conceito de alienação parental como critério para a decisão sobre a guarda das crianças ou sobre as visitas. Contudo, veio dos Estados Unidos o conceito de síndrome de alienação parental, que tem sido divulgado em cursos sobre divórcio e sobre mediação familiar para profissionais e também em cursos para juízes e para advogados. No início não havia debate sobre este conceito, aparecia como se tivesse uma aparente cientificidade e começou a ser aplicado pelos tribunais e continua a ser ainda em alguns casos. Nós temos feito em Portugal, as associações de mulheres e de crianças, a denúncia da falta de validade deste conceito de síndrome de alienação parental e também do conceito de alienação parental, uma vez que, como a Organização Mundial de Saúde não aceitou até hoje o conceito de síndrome como uma doença ou um problema de saúde mental, os tribunais começaram a utilizar o conceito de alienação parental como um facto objetivo e sociológico traduzido nas medidas ou nos atos de manipulação de um dos pais, que normalmente é a mãe, na aplicação prática da teoria, dirigidos a afastar a criança do outro progenitor. Nesta comunicação eu falarei então sobre o conceito de alienação parental, a sua origem pseudocientífica e a sua evolução para um conceito fáctico e sociológico sujeito a pressupostos ideológicos que concebem as crianças como necessariamente dependentes e incapazes de autonomia. Debruço-me também sobre as consequências da utilização deste conceito nos processos de guarda e de visitas, em que os tribunais de família são induzidos a privilegiar a relação da criança com ambos os pais, em detrimento da proteção daquelas nas famílias com história de violência doméstica e de abuso sexual. Como se sabe, a síndrome de alienação parental foi uma tese criada em 1985 por um médico psiquiatra norte-americano, Richard Gardner, que fez da sua carreira a defesa em tribunal de indivíduos acusados de abuso sexual de crianças, criando para o efeito uma tese baseada nas impressões dos seus clientes e sem qualquer validade científica ou neutralidade para poder constituir um critério auxiliar das decisões judiciais. Esta tese foi invocada e continua a sê-lo hoje com o objetivo de resolver o problema da recusa da criança ao convívio com um dos pais após o divórcio ou a separação. Esta tese era aplicada apenas às mães vingativas que eram acusadas de se vingarem do progenitor que as tinha abandonado. Chamava-se até no início, numa primeira fase, síndrome da mulher maliciosa. Depois pretendeu-se generalizá-la a ambos os géneros, mas, como explicarei, há estudos nos Estados Unidos e em Espanha que demonstram que esta teoria é, por inerência, discriminatória das mulheres e, portanto, é uma violação do princípio da igualdade de género, porque nunca se aplica da mesma forma a pais e a mães acusados de alienação. A síndrome de alienação parental foi definida como um conjunto de fenómenos, sinais ou sintomas observáveis e que se traduziam numa campanha sistemática e intencional levada a cabo por um dos pais, normalmente a mãe, com a aliança dos filhos, para denegrir o outro progenitor, geralmente o pai, progenitor alienado, com o objetivo de destruição do vínculo afetivo entre os filhos e o pai. Nos casos mais graves, esta campanha de difamação, segundo Richard Gardner, abrangeria acusações falsas de abuso sexual de crianças. Os
trabalhos de Richard Gardner foram autopublicados e não constam das bases de dados das universidades norte-americanas nem foram objeto de peer review, também nunca esclareceram qual é a amostra populacional utilizada, nem os resultados dos seus trabalhos foram confrontados com resultados de anteriores investigações sobre o mesmo tema. Pretendendo ser uma doença mental ou uma perturbação psicológica das mulheres, a síndrome de alienação parental não foi reconhecida até hoje como patologia ou doença. Contudo, apesar de não ser reconhecida como patologia ou doença, tem sido aplicada pelos tribunais como forma de inverter a guarda, sobretudo nos casos em que a mãe das crianças acusa o outro progenitor de violência doméstica ou de abuso sexual de crianças. Porque, como fazia parte dos critérios da síndrome de alienação parental, a falsidade das acusações de abuso sexual e de violência, passou praticamente a presumir-se que em contextos de divórcio e de disputa de guarda de crianças, quando a mãe faz uma acusação de abuso sexual contra o pai das crianças ou de outros maus tratos, negligência ou violência doméstica, estas acusações presumem-se na prática judiciária como falsas, desprotegendo, na verdade, as vítimas de violência e de abuso sexual de crianças, sendo este o principal efeito e o principal prejuízo da aplicação prática desta tese. Relacionada com a síndrome de alienação parental enquanto estratégia de defesa dos abusadores sexuais, é interessante referir a posição de Richard Gardner sobre a sexualidade humana no seu livro publicado em 1982, True and False Accusations of Child Sex Abuse, em que o autor afirma que as mulheres são meros objetos receptores do sêmen do homem e que a pedofilia é um fenómeno biologicamente natural e bom para a sociedade porque aumenta a procriação, negando em simultâneo o sofrimento das crianças sexualmente abusadas e considerando que é o histerismo da sociedade que cria esse sofrimento e não o comportamento do abusador. O conceito de alienação parental está ainda hoje relacionado com as ideias de Richard Gardner sobre o abuso sexual de crianças. Ideias que são completamente distintas dos princípios que presidem à nossa ordem jurídica e aos valores das sociedades atuais, que reconhecem a criança como pessoa titular de direitos fundamentais, que deve crescer livre da interferência dos adultos no seu desenvolvimento e autodeterminação sexual. Foi neste berço ideológico que foi desenvolvido o conceito de síndrome de alienação parental. Não surpreendendo, portanto, que a alienação parental ainda hoje seja utilizada como um instrumento de defesa de abusadores de crianças, cujos criadores e propagadores, advogados e psicólogos que intervenham nos processos de guarda e de crianças, explorando os mitos e os preconceitos da sociedade em relação à violência sexual e em relação às mulheres, conseguem convencer os tribunais de que os pais acusados de abuso sexual estão a ser vítimas de uma denúncia falsa, levando consigo como prémio a guarda da criança de quem abusaram ou estão a abusar sexualmente. Esta utilização do conceito de síndrome de alienação parental como manobra de defesa de agressores e de abusadores sexuais foi primeiro denunciada nos Estados Unidos pela Organização Nacional de Mulheres contra a Violência e pelo Conselho Nacional de Juízes dos Tribunais de Família e de Menores, que recomendou que a SAP não fosse usada como meio de prova em tribunal, por falta de validade científica e por implicar como efeito prático uma desvalorização das alegações de violência doméstica e de abuso sexual, criando perigos crescentes para as vítimas. Mais tarde, para substituir a síndrome de alienação parental, dada a sua falta de validade científica, surgiu o conceito de alienação parental como facto objetivo, sem a pretensão de constituir uma patologia e que se definiu como um conjunto de manobras dolosas utilizadas por um dos pais com a intenção de afastar o outro progenitor da vida dos filhos. Contudo, este conceito veio a revelar-se contaminado pelos preconceitos sexistas e pró-pedófilos da síndrome de alienação parental acerca da patologia e irracionalidade das mulheres,
contribuindo também para a presunção de falsidade das acusações de abuso sexual nos tribunais de família e para a desvalorização do testemunho das crianças, continuando também a defender a aplicação de medidas coativas para repor o contacto da criança com o progenitor dito alienado, como a inversão da guarda ou a institucionalização da criança e a criminalização do comportamento alienador. Em Portugal, estes movimentos conseguiram que, a quando da aprovação da Lei 61/2008 sobre o novo regime jurídico do divórcio, fosse também aprovado um alargamento do âmbito da criminalização do tipo legal de subtração de menores, de forma a incluir no artigo 249 do Código Penal não a criminalização da alienação parental, mas do incumprimento sistemático do regime de visitas. Esta solução tem servido de fundamento para uma perseguição penal injustificada das mulheres que os tribunais superiores, tanto quanto se percebe pela jurisprudência publicada, felizmente têm travado. No entanto, as mulheres chegam a ser acusadas de crime de subtração de menores e são julgadas também por esse crime, embora no final sejam absolvidas. Outras linhas de investigação sobre a alienação parental, que não defendem a criminalização nem a inversão da guarda e que centram a sua preocupação na criança e na sua audição, para compreender os motivos da sua recusa, ainda estão pouco divulgadas em Portugal, continuando os tribunais de família a aplicar o conceito originário de síndrome de alienação parental. Contudo, mesmo nos casos em que se recorre ao conceito de alienação parental, rejeitando-se a síndrome, na prática verifica-se que o comportamento da mãe protetora e que se preocupa com os filhos é visto e concebido como um comportamento patológico ou desviante. É que, independentemente da construção teórica e dos resultados da investigação, o próprio conceito de alienação parental traz já consigo os preconceitos da sua versão primitiva, o que, juntando-se aos preconceitos contra as mulheres partilhados pela maioria das pessoas, acaba por produzir o mesmo resultado que o produzido pela versão originária da síndrome de alienação parental. Na verdade, o conceito de alienação parental, importado dos Estados Unidos, espalhou-se em todo o mundo com facilidade e rapidez, como um rastilho de pólvora, porque vivemos numa sociedade que é patriarcal, ainda que no domínio implícito ou do inconsciente. O sistema continua a considerar uma alegação de abuso sexual em processo de guarda de crianças como um indício ou presunção de alienação parental, ficando automaticamente inquinada a imparcialidade na apreciação da prova. A alienação parental tornou-se, portanto, na Europa, no Brasil e nos países da América Latina, uma moda que permite aos tribunais de família, pressionados pela necessidade de celeridade e de eficácia das suas decisões, criar uma solução para um problema complexo, através da aplicação de um critério linear e simples, que passa a ser uma espécie de guarda-chuva onde cabem todos os comportamentos típicos da maternidade e da juventude, ou seja, se uma mãe revela ter preocupações com a alimentação e a saúde dos seus filhos quando estes se encontram em casa do pai, é de imediato vista como uma mãe alienadora. Se um adolescente rebelde declara não querer ver o pai, foi manipulado pela mãe, que é sancionada pelos tribunais em multa pelo incumprimento ou mesmo com a inversão da guarda, como sucedeu em Portugal, num caso decidido pelo Tribunal da Relação do Porto em 9 de julho de 2014, em que o Tribunal decidiu entregar a guarda de 2 jovens do sexo masculino, um de 16 anos e outro de 17, ao pai, diagnosticando na mãe e nos filhos, com base nos relatórios de avaliação psicológica, síndrome de alienação parental, que o Tribunal aceitou como critério regulador das responsabilidades parentais, apesar de ter rejeitado o conceito como uma doença. A omnipotência da alienação parental como critério de decisão fez-se sentir também num caso de primeira instância, que foi depois anulado por um tribunal superior, em 2009, por falta de matéria de facto. A sentença de primeira instância ordenava a execução do regime de visitas com intervenção policial
inclusive com arrombamento de portas e condenação da mãe em multa e indemnização por incumprimento, com base na síndrome de alienação parental. É vulgar nas sentenças e nos acórdãos que utilizam a síndrome de alienação parental como critério de decisão que os relatórios de avaliação psicológica, em que são diagnosticadas às mães doenças psicóticas e ideias delirantes, sejam integrados na matéria de facto, operando-se uma verdadeira delegação de competências do juiz nos profissionais da psicologia, que não é nada desejável num Estado de direito democrático, em que os tribunais são os órgãos de soberania encarregados pela Constituição de defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e de administrar a justiça em nome do povo. A investigação científica demonstra que a aliança da criança com um dos pais e a rejeição do outro pode não ser o fruto de qualquer ato alienador da mãe, mas apenas um comportamento da criança ou do jovem de cooperação com o sofrimento que o divórcio lhe causa, uma forma de rebeldia da adolescência ou uma atitude moralista da criança que julga o pai pela infidelidade matrimonial, ou que compreensivelmente o rejeita porque assistiu a agressões daquele na pessoa da sua mãe. É certo que, para além deste quadro, há pais e mães que se comportam com falta de ética nos tribunais, usando a criança no conflito contra o outro. Contudo, o Estado tem uma capacidade limitada para resolver problemas relacionais. Os tribunais não podem impor afetos nem perfilhar morais. Querer criar uma família perfeita após um divórcio é um mito, cuja aplicação prática revela uma atitude totalitária e excessivamente moralista dos tribunais. Estes casos devem ser remetidos para os serviços de mediação familiar e de apoio psicológico, para que, ouvindo a criança e pondo os pais a comunicar entre si, tentem, sob reserva do possível, refazer as relações familiares entre os membros da família, tendo sempre em mente, contudo, que as crianças têm o direito de amar ou de não amar, de rejeitar um dos pais, sobretudo se esse progenitor as maltrata, abandona ou negligencia. Por último, é relativamente comum, nos casos de violência doméstica, que o progenitor agressor pratique atos de manipulação dos filhos contra o outro progenitor, normalmente a mãe, afastando os filhos desta ou subtraindo-os completamente ao contacto com esta, integrando este comportamento um padrão típico da violência doméstica. Contudo, os tribunais de família tendem a identificar de forma acrítica o progenitor alienador com a figura da mulher divorciada vingativa, mas não reconhecem o progenitor violento. Pelo contrário, este consegue, o progenitor violento, com sucesso, obter a inversão da guarda ou um regime de visitas amplo ou até a residência alternada. A ideia de que o conceito de alienação parental é neutro em relação ao género está desmentida pela análise de sentenças em estudos feitos em Espanha e nos Estados Unidos. Em Portugal, o livro editado pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que recolheu testemunhos de mulheres vítimas de violência doméstica com filhos menores sobre a sua experiência no contacto com o sistema, concluiu que as mulheres são objeto de discriminação por todas as instituições com quem têm de interagir no momento do divórcio ou da denúncia-crime, incluindo os tribunais de família e os técnicos que elaboram os relatórios sociais e as avaliações psicológicas para estes tribunais. É no contexto da ideologia inerente ao conceito de alienação parental que se desenvolve o mito divulgado em cursos de mediação familiar para profissionais, segundo o qual se assiste a uma epidemia de alegações falsas de abuso sexual nos processos de divórcio e de responsabilidades parentais. Segundo um estudo norte-americano, feito em 1990, estes dados, que apontam para cerca de 70% a 90% de alegações falsas de abuso sexual, não têm qualquer validade científica. Na verdade, o estudo norte-americano, que incide sobre 9.000 divórcios, atesta que só existem alegações de abuso sexual de crianças em 2% dos processos de divórcio.
não se verificando qualquer epidemia de alegações falsas de abuso sexual neste contexto, atingindo a taxa de alegações falsas valores de 4 a 8%, tal como noutros crimes ou em abusos sexuais denunciados fora da família. Um outro estudo norte-americano mais recente, que incidiu sobre decisões judiciais relativas à guarda de crianças, confirmou a ideia dos críticos do conceito de alienação parental, segundo a qual os tribunais de família minimizam ou rejeitam alegações credíveis de abuso sexual quando os pais acusados invocam ser vítimas de alienação parental. Portanto, a alienação parental é aplicada nos tribunais de família como uma forma para relativizar ou branquear acusações de abuso sexual. Neste estudo norte-americano, a taxa de inversão da guarda da mãe para o pai, quando os pais homens alegavam alienação parental, não era muito diferente nos casos em que havia alegações de abuso contra o pai e nos casos em que a mãe não alegava que o pai fosse abusivo. Distinguindo o impacto das alegações de violência doméstica em relação às alegações de abuso sexual, verificou o estudo que quando havia apenas alegações de violência doméstica contra o pai, as mães perdiam a guarda 29% das vezes, mas se as alegações contra o pai fossem de abuso sexual, os pais beneficiavam da inversão da guarda em 68% destes casos. Portanto, é sobretudo nos casos de alegações de abuso sexual de crianças que as mães são punidas e que as crianças são entregues à guarda do progenitor acusado de abuso sexual. Tratando-se de acusações de violência doméstica ou de outros maus-tratos, também há inversões da guarda, mas a taxa é mais baixa. Portanto, o conceito de alienação parental continua na sua aplicação prática ligado à ideologia da sua origem, que é uma ideologia que visou defender indivíduos acusados de abuso sexual de crianças e também legitimar a pedofilia nas sociedades. A asserção de que a alienação parental está a ser usada com sucesso por pais acusados de abuso como estratégia de defesa e de obtenção da inversão da guarda tem assim uma base empírica, concluindo os autores deste estudo que é possível que os tribunais estejam a negar a ocorrência de quantidades substanciais de abuso que efetivamente aconteceu. Os autores deste estudo são Joan Meyer, Sean Dixon, Mapping Gender, Shedding Empirical Light on Family Courts, Treatment of Cases Involving Abuse and Alienation, Law and Inequality, a Journal of Theory and Practice, volume 35, 2017, páginas 311 a 334, e este estudo está disponível online para consulta. Neste contexto, é uma temeridade em face do interesse da criança que se deduza dos despachos de arquivamento ou de decisões judiciais de absolvição em relação a um indivíduo acusado de abuso sexual de crianças, que se deduza a falsidade da acusação. Embora estes estudos não tenham sido conduzidos em Portugal, devem constituir uma forte advertência aos juízes e aos profissionais que elaboram os relatórios sociais e as avaliações psicológicas para os tribunais de família, para que não desvalorizem as alegações de abuso e para que assumam como primado da sua intervenção a proteção da criança e do seu direito a viver sem violência, garantido pelas convenções internacionais ratificadas pelo Estado português, nomeadamente a Convenção de Istambul, Convenção do Conselho da Europa para o combate contra todas as formas de violência contra as mulheres e também diretivas comunitárias sobre os direitos das crianças vítimas de abuso sexual. Segundo a investigação científica, a taxa de arquivamento das denúncias de abuso sexual de crianças fica a dever-se a erros na apreciação da prova, por falta de formação especializada dos profissionais que ouvem a criança, a uma atitude cultural de desvalorização do testemunho das crianças mais pequenas e ao quadro intrafamiliar em que ocorre o abuso, só muito raramente se tratando de acusações falsas.
A investigação científica em Portugal tem também demonstrado que as crianças têm capacidade para testemunhar a partir dos 4 anos de idade e que nesta fase, com 4 anos, já se encontram numa fase do desenvolvimento em que distinguem a verdade da mentira e podem recordar factos e contar a sua experiência com precisão. Na avaliação da prova, os juízes não podem esquecer que o crime de abuso sexual de crianças se caracteriza por uma ausência de lesões ou vestígios físicos e que as provas biológicas, sêmen, saliva ou pele do abusador, desaparecem rapidamente. Mesmo nos casos em que houve atos de penetração, os tecidos da criança recuperam rapidamente e dentro de 72 horas as lesões desaparecem e podem não ser detectáveis nos exames de medicina legal. O facto de os exames médico-legais serem inconclusivos não pode fazer descansar consciências, porque não é significativo de que não haja abuso. A maior parte destes casos são de facto falsos negativos. Há que terem atenção nos processos de regulação das responsabilidades parentais que mesmo que o abuso sexual não reúna prova suficiente para fundamentar uma condenação no processo crime, pode ser objeto de prova no processo tutelar cível de guarda ou de visitas, pois o conceito de abuso sexual na Lei de Proteção de Crianças em Perigo é mais amplo do que o conceito de abuso sexual no Código Penal e não exige para a sua verificação a culpa jurídico-criminal. Os processos tutelares cíveis não visam punir o adulto, mas proteger a criança de um perigo, que nem sequer precisa, de acordo com a lei, de estar consumado ou de ter produzido danos efetivos. Basta a sua natureza potencialmente lesiva ou a possibilidade da sua verificação de acordo com critérios de probabilidade para que se justifique a intervenção do Estado dirigida à proteção da criança que se encontra numa situação de perigo. A prática judiciária em Portugal tem procedido a uma separação entre os processos tutelares cíveis e os processos crime, havendo casos em que no processo penal por crime de violência doméstica se aplica, por exemplo, uma medida de coação de afastamento do agressor e, por outro lado, no processo de regulação das responsabilidades parentais se impõe o convívio da criança com o progenitor suspeito ou acusado de crime. Esta situação ocorre devido a uma ideologia que separa o direito da família do direito penal e que vê o direito da família como um ramo do direito destinado a regular as relações entre ex-cônjuges e entre pais e filhos no momento da separação ou do divórcio, e o direito penal como um ramo de direito que pretende punir e responsabilizar o cônjuge ou o membro da união de facto pelos ilícitos criminais praticados no contexto das relações familiares. Estes dois ramos estão em tensão entre si. O direito da família pretende regular as relações parentais de acordo com o princípio da igualdade entre os pais e de acordo com o discurso do divórcio sem culpa, enquanto o direito penal visa a proteção dos bens jurídicos e dos direitos fundamentais das vítimas, na sua maioria mulheres e crianças. Ora, a Convenção de Istambul, reconhecendo que na Europa os tribunais de família não tenham em conta os incidentes de violência doméstica nos processos de guarda e de visitas, vem impor aos Estados, no seu artigo 31, que criem medidas legislativas ou outras com o objetivo de assegurar que, ao determinar a residência e os direitos de visita, sejam tomados em consideração incidentes de violência e que o exercício dos direitos de visita ou de guarda não comprometam os direitos e a segurança da vítima e das crianças. Também por força do estipulado na Convenção de Istambul, a lei, em 2017, veio aditar ao novo regime geral dos processos tutelares cíveis um novo artigo que prescreve a inadmissibilidade do recurso à audição técnica especializada e à mediação familiar ou outras formas de resolução extrajudicial de conflitos, nos casos em que tenha sido decretada medida de coação ou aplicada pena acessória de proibição de contacto entre progenitores, ou se estiverem em grave risco os direitos e a segurança das vítimas de violência doméstica
e de outras formas de violência em contexto familiar, como maus tratos ou abuso sexual de crianças. A lei tem vindo a promover, mas até agora sem sucesso na prática, uma ligação entre processos crime e processos de regulação das responsabilidades parentais, atribuindo à vítima de violência doméstica ou de abuso sexual, no momento da denúncia do crime, um estatuto de vítima e estipulando que sempre que existam filhos menores, o regime de visitas do agressor deve ser avaliado, podendo ser suspenso, condicionado ou restringido nos termos da lei. Contudo, na prática, nós temos a constatação de que é muito raro os tribunais suspenderem as visitas, mesmo quando está pendente um processo de crime de violência doméstica ou mesmo nos casos de condenação do progenitor por crime de violência doméstica. Apesar da nossa lei penal até prever a possibilidade de haver uma inibição das responsabilidades parentais do progenitor que foi condenado, por violência doméstica, mas na prática é de tal forma grande a idealização da família e da paternidade que espera-se sempre que haja uma possível reconciliação dos filhos com o pai, mesmo nos casos de condenação por violência doméstica. Na verdade, os tribunais de família ainda não estão preparados para a família moderna, igualitária, em que as crianças têm direitos de participação e direitos de opção na relação com os pais. Direito de optar por ver o progenitor ou por recusar qualquer contacto com o progenitor. As crianças são pessoas, têm sentimentos e, portanto, devem ter também a possibilidade, para além de serem ouvidas, de tomarem algumas decisões, sobretudo no domínio das relações afetivas e familiares. Houve em Portugal várias alterações legislativas que não vou agora enumerar, na sequência de Portugal ter ratificado a Convenção de Istambul, mas infelizmente ainda há uma grande discrepância entre aquilo que é a lei nos livros e aquilo que depois é, na prática, a lei em ação. E a informação que temos das associações de mulheres é que, na verdade, as alterações legislativas não estão ainda a ser aplicadas em prol da proteção das crianças vítimas de violência doméstica e abuso sexual. Estão em curso já, novamente, mais reformas legislativas que ainda não foram aprovadas e não estão em vigor, na sequência de, em Portugal, nos primeiros 4 meses do ano, terem sido assassinadas pelos maridos ou companheiros 15 mulheres e uma criança. Mas, na verdade, fundamental também seria que houvesse formação obrigatória para todos os juízes e procuradores dos tribunais de família. E apesar de haver cursos que são ministrados pelo Centro de Estudos Judiciários, a frequência destes cursos não é obrigatória e também é discutível a orientação ideológica e científica dos cursos, porque também nesses cursos chegou a ser divulgado o conceito de síndrome de alienação parental. Uma outra proposta que foi feita, mas que ainda não está aprovada e que levanta algumas dúvidas sobre a sua constitucionalidade, é a criação de tribunais especializados de competência mista. Em vez de haver, portanto, esta divisão entre tribunais penais e tribunais de família, com problemas de articulação entre as decisões de ambos os tribunais, pensa-se que a solução seria acabar com a visão do direito da família e do direito penal como compartimentos estanques na prática judiciária e criar tribunais de competência especializada mista, penal e família, em que a regulação das responsabilidades parentais e o processo crime seriam decididos pelo mesmo juiz ou juíza, de preferência por juízes da secção penal, com especial vocação para a proteção dos bens jurídicos essenciais à sobrevivência da comunidade e à proteção da dignidade da pessoa humana. Contudo, esta proposta, face à Constituição Portuguesa, levanta algumas dúvidas, mas seria de facto uma forma mais eficaz de lutar contra a violência doméstica e de género.
Eu costumo apresentar também um conjunto de recomendações ou de conclusões relativamente à síndrome de alienação parental e alienação parental, porque entendo que estes conceitos, devido à falta de validade científica e também à falta de neutralidade ou de imparcialidade, não podem ser aplicados pelos tribunais em processos judiciais. Nem podem também ser aplicados nos relatórios sociais ou nas perícias ou na avaliação psicológica das crianças. O conceito de alienação parental como facto objetivo e que se define como um conjunto de manobras dolosas utilizadas por um dos pais com a intenção de afastar o outro progenitor da vida dos filhos, apesar de se referir a um conceito, a um fenómeno cuja existência se constata nos tribunais, padece na sua origem teórica e na sua aplicação prática dos preconceitos ideológicos da síndrome de alienação parental, a menorização das crianças e dos seus direitos à palavra e à autodeterminação e a diabolização das mulheres como manipuladoras, sendo também este conceito abusivamente utilizado pelos defensores do progenitor dito alienado para desvalorizar alegações de abuso sexual de crianças e de violência doméstica, contribuindo, portanto, para pôr em perigo todas as vítimas de violência dentro da família. Feitas acusações de abuso sexual credíveis, mesmo que não obtenham prova suficiente em processo penal, não devem ser admitidas alegações de alienação parental. A tendência para avaliar em simultâneo abuso sexual e alienação parental dá demasiada atenção às alegações de alienação parental, compromete a neutralidade da avaliação psicológica relativa ao abuso sexual e compromete o reconhecimento da validade e do impacto das alegações de abuso sexual, crime com consequências tão graves para o desenvolvimento da criança que não podemos correr o risco de olhar para estas alegações de abuso sexual de modo displicente ou negligente. Quando existem simultaneamente intervenções criminal e de proteção, deve atribuir-se centralidade às declarações para a memória futura recolhidas no procedimento criminal, devendo estas ser valoradas nos processos cíveis de guarda e de visitas, sendo fundamental que seja organizada a comunicação entre os processos cíveis e o processo crime, e que se pondere a possibilidade de participação na diligência dos profissionais responsáveis pelas vertentes sociais, familiares e de saúde. Mesmo que os factos não reúnam prova suficiente para fundamentar uma condenação no processo crime, podem ser objeto de prova no processo tutelar cível. O conceito de alegação falsa de abuso sexual não deve ser usado pelos profissionais que lidam com as vítimas, pois é um conceito que agarra ou contém todos os preconceitos e mitos existentes na sociedade sobre o abuso sexual de crianças. E este conceito de alegação falsa tem o efeito perverso de branquear ou relativizar as suspeitas de abuso e de comprometer a objetividade na investigação, desprotegendo todas as crianças e reforçando o mito de que o abuso é fruto de uma efabulação da criança, tornando-a ainda mais vulnerável e tornando ainda mais acentuado o seu sofrimento e o seu isolamento. Alegações infundadas ou que não se provam não podem presumir-se feitas de má fé para privar o outro progenitor do convívio com a criança. Se existe um testemunho da criança e pareceres de profissionais a atestar a credibilidade deste testemunho, nunca se poderá afirmar que se trata de alegação falsa, mesmo que o processo de crime não reúna prova suficiente. A presunção de inocência do arguido é válida dentro do processo crime, mas não pode impedir que os processos cíveis de guarda de crianças se orientem pelo princípio do inquisitório e pelo conceito do superior interesse da criança e da sua proteção. Nos processos tutelares cíveis, o único critério de decisão é o interesse da criança e o objetivo a sua proteção contra um perigo, enquanto probabilidade ou potencialidade de ocorrência de um facto lesivo,
mesmo que não exista um facto consumado, um dano ou uma lesão. O conceito de abuso sexual, do ponto de vista da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, é mais amplo do que o conceito penal, não se exigindo para a aplicação de uma medida de proteção a prova da intenção do agente nem a sua culpa jurídica ou criminal. As acusações de abuso sexual devem ser investigadas de forma imparcial por profissionais com competência especializada. A noção de especialização exige a frequência de seminários de formação contínua e uma preparação intensa em abuso sexual e também em trabalho com crianças ou adultos que tenham sido sexualmente abusados na infância. É fundamental que os profissionais contactem com sobreviventes de abuso sexual para compreenderem as reações e os problemas das crianças que são vítimas deste crime. Os medos e as necessidades de segurança das mulheres e das crianças vítimas de violência devem refletir-se nas decisões judiciais de guarda e de visitas. Não devem ser impostas visitas em situações de indícios de violência doméstica ou de abuso sexual. As decisões judiciais devem ser orientadas pela proteção da criança e não pela manutenção da relação desta com ambos os progenitores. Nos casos de maus-tratos da criança ou de abuso sexual, a relação com o progenitor rejeitado não deve ser promovida, devendo antes ser protegida a relação da criança com o progenitor que a protege e com quem tem uma relação afetiva mais forte. Um diagnóstico de alienação parental não pode basear-se em alegações de abuso sexual não provadas em processo penal, nem no facto da criança recusar visitas ou de a mãe ter solicitado inibição ou restrição de visitas. Uma mãe que, na convicção de que o progenitor praticou um abuso sexual de crianças, pede suspensão de visitas, está a agir no exercício dos seus deveres parentais de proteção dos filhos. E não é uma mãe alienadora. O abuso sexual e a alienação parental devem ser tratados como questões independentes e não deve aceitar-se que uma acusação de abuso sexual seja interpretada ou avaliada como um indício de alienação parental. O conceito de alienação parental tem sido abusivamente usado para atacar a seriedade ou a validade das alegações de abuso e compromete à partida a neutralidade na investigação dos factos. Portanto, deve ser banido este conceito dos processos judiciais. Em todos os processos judiciais, o juiz deve ser neutro e imparcial a decidir, completamente isento na audição das partes e na apreciação dos factos. Para este efeito, não pode utilizar um conceito que, à partida, beneficia o indivíduo que é suspeito ou acusado de abuso sexual. Nem pode utilizar um conceito que, à partida, inquinando a neutralidade, penaliza a mãe que, em defesa dos seus filhos, acusa o outro progenitor de violência ou de abuso. Cada caso deve ser decidido com base nos seus próprios factos, apreciados com objetividade e neutralidade, e não à luz de correntes ideológicas ou de teses sem validade científica. As soluções para uma recusa injustificada de visitas estão limitadas ao reatamento gradual da relação da criança com o progenitor rejeitado e devem centrar-se na audição da criança e no apoio psicológico à família. E, de qualquer forma, estas soluções de reatamento da relação da criança com o progenitor dito alienado só podem ser usadas nos casos em que não há qualquer indício de crime contra a criança nem contra a mãe ou o outro progenitor. O método mais eficaz para proteger as vítimas de violência doméstica e de abuso sexual, nas decisões de guarda e de visitas, é a criação de tribunais de competência especializada mista, penal e família, em que a regulação das responsabilidades parentais e o processo crime seriam decididos pelo mesmo juiz ou juíza, de preferência pelo juiz da secção penal, com especial vocação para a proteção dos bens jurídicos essenciais à sobrevivência
e para a proteção da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos fundamentais, sobretudo para a proteção dos mais fracos, as crianças. Muito obrigada a todas. Infelizmente eu não vou poder continuar presente no debate, mas espero ter sido útil e espero que tenham compreendido também, porque eu sei que a dicção e a pronúncia do português dificulta um pouco a compreensão. A nossa língua não é tão suave e tão doce como o brasileiro, mas espero contribuir também para o combate contra a alienação parental e para a proteção das crianças vítimas de abuso sexual no Brasil e nos tribunais brasileiros. Muito obrigada a todas e a todos.